Rodolfo Landim foi omisso até na hora de demitir o técnico Jorge Sampaoli. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de sexta-feira, véspera de jogo do Flamengo, recheado de informações. Mas antes de mais nada, diferentemente dos outros dias, hoje eu quero parabenizar a todos os paraquedistas militares. É exatamente, meus irmãos de porta, como nós chamamos, porque nós fomos paridos pela mesma porta em movimento de um avião. Rapaz, é uma honra muito grande fazer parte dessa tropa de elite do Brasil. Lembrando aos irmãos paraquedistas que o meu canal é para falar de futebol e não de política. Parabéns a todos os paraquedistas pelo seu dia de hoje, pelo nosso dia. Parabéns, meus irmãos de armas, parabéns, águias, parabéns, guerreiros alados, combatentes aeroterrestres do Brasil. Então, vamos falar aqui de Flamengo, que é o que importa no momento, né? Com a demissão ontem do técnico Jorge Sampaoli e com a iminente vinda de Tite para assumir o comando técnico do rubro-negro, esse vai ser o 10º técnico da gestão Rodolfo Landim. Exatamente, 5 anos de gestão, 10 técnicos. Ou seja, um técnico a cada 6 meses. Foram eles aí, ó, Abel Braga, Jorge Jesus, Domenic Torrente, meu Deus do céu, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Souza, Dorival Júnior, Vitor Pereira e, por último agora, Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli, que a diretoria do Flamengo se reuniu com ele ontem, no caso aí o vice-presidente Marcos Braz e o Spindel, né, Bruno Spindel, né, para fazer a demissão do jogador. Foi um encontro num restaurante ali na Barra da Tijuca. A reunião não durou mais de 6 minutos, o que me causou muita estranheza e muita indignação foi a ausência do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Rodolfo Landim, que era um grande entusiasta do trabalho do Jorge Sampaoli, né? Tinham outros técnicos aí, estavam livres no mercado que poderiam ser contactados, né? Nós estávamos trazendo até nos nossos canais aí, falando sobre técnicos disponíveis, mas o Rodolfo Landim, ele bateu o pé e ele quis trazer o técnico Jorge Sampaoli. E ontem, na sua demissão, ali com a reunião com seus staff, Rodolfo Landim não deu nem as caras, para você ver como essa diretoria é covarde e muito covarde mesmo. Então, mudando aqui de assunto, né? O elenco do Flamengo está treinando hoje no CT1 do Urubu sob o comando do técnico interino Mário Jorge do Sub-20. Aquele mesmo técnico que a diretoria dizia não ter confiança. E teve confiança aí, ó, em Abel Braga, em Domenic, em Paulo Souza, Vitor Pereira, Jorge Sampaoli, né? Mais um jogo, menos um jogo, não vai fazer diferença nenhuma. O ideal era realmente ter dispensado o técnico Jorge Sampaoli. Falando novamente, Jorge Sampaoli vai embolsar aí 9,5 milhões de reais esse período que ele passou aí no Flamengo. Ou seja, vai sair com a burra cheia de dinheiro. Dinheiro que sai dos cofres do Flamengo, dinheiro que sai de arrecadação, dinheiro que sai de patrocinador, dinheiro que sai de venda de jogadores, dinheiro que poderia ser investido em outras coisas muito mais importantes. Agora eu quero ver a cláusula de contrato aí do Tite, como é que vai ser essa multa rescisória dele. Então, vamos falar aqui agora um pouquinho sobre o jogo de amanhã entre Flamengo e Bahia, depois nós abordamos outros assuntos. O Flamengo é o 7º colocado no Campeonato Brasileiro com 40 pontos. A meta mínima do clube é chegar ao G4 para garantir a vaga na Libertadores da América do ano que vem. Mas diante da má fase e a melhora de alguns concorrentes, a missão não será das mais fáceis. Contra o Bahia, o jogo
a seu favor é um retrospecto fantástico, além da maldição de Rogério Ceni. O treinador, por sua vez, está na zona de rebaixamento e desesperado para sair de lá. Lembrando que o Rogério Ceni, quando esteve à frente do São Paulo, não ganhou nenhum jogo do Flamengo, né? O jogo Flamengo e Bahia não irá passar na TV aberta. Será uma partida exclusiva da Premier Pay-Per-View da Rede Globo de televisão, né? Dessa forma, eu vou trazer aqui para vocês a arbitragem para esse jogo. A CBF escalou Sávio Pereira Sampaio, da FIFA do Distrito Federal, para apitar o duelo entre Flamengo e Bahia. Além disso, Neilton Júnior de Souza Oliveira, FIFA do Ceará, e Eduardo Gonçalves da Cruz, do Mato Grosso do Sul, serão os seus auxiliares. Eu vou trazer para vocês aqui o restante da arbitragem. O quarto árbitro, Tarciso Pinheiro Caetano, do Rio de Janeiro. Assessor, José Mocilin, do Rio Grande do Sul. VAR, Rodolfo Toschi Marques, VAR da FIFA do Paraná. O AVAR, auxiliar de VAR, Fabrício Portífrio de Moura, de São Paulo. Auxiliar de VAR número 2, Alisson Sidney Furtado, do Tocantins. E observador de VAR, Alcio Pena Júnior, de Minas Gerais. Cara, o que acontece? São tantas pessoas que tem ali no VAR que eu não entendo como ainda persistem em tantos erros, né? São tantos olhos ali e os erros de arbitragem continuam, erros assim grotescos. A gente vê no telão e você vê a justificativa do pessoal que está ali no VAR, é incoerente de acordo com as imagens que a gente vê, né? A escalação do Flamengo, enquanto busca aí um novo treinador, e Tite parece ser aí o mais provável. O Flamengo demitiu Jorge Sampaoli, que trabalhou normalmente durante a semana, visando o confronto contra o Bahia. Desse modo, a equipe deve ser comandada por Mário Jorge, treinador do Sub-20, né? Por isso, é difícil prever qual será a escalação do mais querido para a partida. O mais provável, no entanto, é que ele não mexa muito na estrutura. Portanto, a provável escalação do Flamengo deve ser a seguinte: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson, Vitor Hugo, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro ou Gabigol, né? Vamos saber amanhã, aí, 1 hora antes da partida, qual será o time que entrará em campo, ou se o X9 conseguir vazar o time montado pelo Mário Jorge lá nos treinamentos hoje, a gente deve ter mais ou menos uma base de como será isso aí. Então, vamos trocar aqui de assunto. Bom, para fechar esse vídeo aqui, vou falar sobre Gabriel Barbosa, o Gabigol, né? O Gabigol, ele compartilhou ontem texto de torcedor explicando o relacionamento do atacante com o Flamengo. Ele, diante de todos esses vexames do Flamengo nesse ano de 2023, nessa temporada 2023, ele foi um dos maiores alvos da torcida, né? Não podemos esquecer, em hipótese alguma, tudo aquilo que o Gabigol representa para o Flamengo, os gols importantíssimos que ele fez em finais, títulos, né, conquistados. Então, o que acontece? Nessa temporada, eu queria que você me apontasse um jogador que vem mantendo a regularidade. Bruno Henrique. Beleza, Bruno Henrique veio de lesão agora, tá voando a todo gás. Mas nós temos o exemplo aí de Ayrton Lucas, que foi um dos grandes destaques do Flamengo no Mundial de Clubes, um jogador que passou a ser alvo de times da Europa, times da Ásia, estava numa ótima fase, arrebentando a boca do balão, e de repente o rendimento dele caiu. Outro exemplo é Pedro, que teve o melhor início de temporada em sua carreira no Flamengo, tanto que ele ainda é o artilheiro do Flamengo. E outros jogadores mais que eram bons no ano passado, nas mãos do Dorival Júnior, e esse ano caíram de produção. Todos os jogadores do Flamengo caíram de produção. Goleiro Santos, e aí vai. Dificilmente um jogador tem mantido a regularidade. Primeiro, tivemos aí o Ingua Pereira
no início do ano, ajudou a estragar o elenco do Flamengo. Depois veio o Pardaoli em 39 partidas, 39 escalações diferentes. Jogadores desmotivados, desanimados. Ah, mas os caras ganham milhões. Eu não lembro se foi o Zico, ou não lembro qual foi o jogador que falou que o técnico representa 70% de um time. Então, com esses técnicos ruins que o Flamengo estava tendo, esse rendimento dos jogadores vai cair bruscamente. Isso foi, se eu não me engano, foi realmente Zico. Um jogador incontestável dentro do Flamengo, ídolo, e sempre será ídolo. Então nós temos que pensar muito bem quando nós criticamos. Má fase todo mundo tem. Existe má fase em casa, má fase no trabalho, má fase no casamento, e existe má fase dentro de campo também. Então assim, 2019 o Gabigol era o mesmo de hoje, pouco mais maduro, mas saía para suas baladas, saía para curtir a vida. Mas esse ano o Gabigol não pode fazer nada disso. Eu dou todo apoio, meu apoio para Gabigol. Merece todo apoio, todo respeito. Tem que melhorar? Tem que melhorar. Não está bem? Banco de reserva. Banco de reservas. Mas não pode ser apagado de nossa memória tudo aquilo que o jogador fez no Clube de Regatas do Flamengo. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. E parabéns aos meus irmãos da Brigada de Infantaria Paraquedista. Saudações!